Bom dia para vocês, já estamos aqui em Terras Paulistanas, já começando aqui o nosso movimento com as lideranças, mas nós temos hoje também a nossa live, né? Uma palavra de vida, uma palavra que vem alimentar nosso coração, vem nos dar discernimento, né? E ontem tem uma igreja que eu sempre vou aqui, é uma igreja maravilhosa, e ontem foi muito bom, assim, o que Deus vem fazendo, né? Porque ele realmente, Deus, ele vai usar a gente nos lugares mais improváveis para que a gente possa realmente estar estabelecido naquilo que nós queremos levar. E nós estamos o tempo todo aprendendo, o tempo todo sendo nós mesmos. E é tão bom quando a gente descobre isso, né? Descobre o mover que nós podemos ser e fazer na vida das pessoas, né? Isso, claro, começando com a gente, né? Para eu estar hoje levando isso e fazendo isso para as pessoas, eu passei por grandes bastidores, né? E os bastidores, eles são dolorosos, eles são muitas vezes longos, né? E nós temos que passar por eles para sermos melhores e desenvolvermos cada vez mais. Então nós vamos hoje para a leitura. Eu gosto muito desse capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé, né? Então a fé, ela move a economia do céu. Às vezes você olha assim e diz assim, não sei o que vai ser da minha vida, mas a fé move a economia do céu. E diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, do modo que aquilo que não se vê, que se vê não foi feito do que é visível. Forte, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé que ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado no modo que experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha que agradar a Deus. Sem fé, guarda isso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, foi movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terras estranhas. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade tem alicerce cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de ser estéril e idade avançada, receberam o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem sem vitalidade originou os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram os estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram ele uma pátria maior, isto é, a pátria celestial. Por meio da razão de Deus, não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício a Abraão, né? Quando Deus pôs à prova e pôs Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou conta de que Deus ressuscitado dos mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou um dos filhos de José, adorou a Deus apoiado à extremidade do bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele era uma criança
comum, que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou uma desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho com a terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram nos muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido obedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jetefé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca do leão, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se prazerosos na batalha e puseram a fuga do exército dos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apredejados, cerrados ao meio, expostos a provas, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles e ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém, né? Muito forte. Aleluia. Gente, é muito forte, né, isso aqui? Porque é um mover do Senhor, a gente fica olhando assim, só Deus mesmo na nossa vida, né? E nós precisamos ter esse discernimento de que Deus, ele vem fazendo, mas assim, esses homens, eles viveram a fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera, que esperamos, é a prova do que não vemos. Então nós vemos o que não é visível, mas nós acreditamos naquele que prometeu. Amém? É muito poderosa nessa parte de Hebreus. Depois eu indico você ler novamente, sabe? E eu quero hoje aqui falar alguns pontos com vocês. Nós estamos aqui em Hebreus 11, onde nós trazemos a galeria da fé, onde nós temos várias passagens aqui de homens que passaram pela Bíblia, de mulheres que passaram pela Bíblia, que pela fé alcançaram as coisas que deveriam alcançar. E elas são inspirações dos filhos que através da fé confiaram nas promessas e receberam as promessas de Deus. Então, quando nós temos uma fé ativa, nós temos um caráter moldado, nossas ações são moldadas, porque a gente não age pelo que a gente está vendo, a gente age pelo que Deus fala no nosso coração. Então, normalmente as pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, isso é loucura, nossa, você está totalmente fora de si, isso não faz sentido, não tem como isso acontecer. E tem sim, porque Deus prometeu e Ele vai fazer. Ele não é outro. Ele não é um homem, ele não vai te decepcionar porque ele é Deus. Amém? Guarda isso. E o primeiro ponto hoje da live é confiar em Deus, além das circunstâncias visíveis. Você não está vendo nada, queridos, eu estou falando isso, mas assim, isso está sendo para mim. Às vezes a gente não está vendo nada e não sabe como as coisas vão acontecer. Mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E nós precisamos confiar nisso. Segundo ponto, nós devemos agir com coragem, né? Com determinação, avançar com força, sabe? Em terceiro ponto, manifestar nossa fé através das ações que inspirem e edifiquem os outros. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, mas ela acreditou e realmente existe isso, um Deus que faz o sobrenatural, um Deus que faz além do sobrenatural. E nós buscamos isso pela fé. Em quarto ponto, evite fadiga espiritual, buscando crescimento espiritual contínuo. Evite ficar fadigado, desanimado e busque um crescimento espiritual contínuo, tá? Então, viver a fé que transforma vidas e pessoas confiando plenamente em Deus. Porque nós temos um Deus que cumpre, nós temos um Deus que age, nós temos um Deus que faz, nós temos um Deus que é, que era, que há de vir. Então, nós devemos alicerçar a nossa vida nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, eu declaro hoje para a minha vida e para a tua que nós vamos viver o sobrenatural de Deus e que ainda hoje nós teremos resposta do Senhor, da graça dele sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.
Que o Senhor esteja contigo, que a graça dele te envolva nesses dias e que a presença do Senhor vá contigo. Espírito Santo, obrigada por estar aqui comigo hoje e que venha trazer direcionamento para as nossas vidas hoje também. Fica com Jesus.